Bom dia, boa tarde. Meu nome é Pedro, eu sou aluno do quarto período de agronomia e faço a matéria de fisiologia vegetal. Vim falar um pouquinho sobre o que é a fisiologia vegetal, para que serve, né? O que a gente estuda. E aqui está um papel que eu vou ir acompanhando sobre os temas a serem abordados. Fisiologia vegetal, ela é o estudo do funcionamento. Então, estudo do funcionamento vegetal. É a partir da fisiologia que a gente conhece a planta, como a planta. A gente aprende o metabolismo da planta, como ela se desenvolve, né, o que ela precisa para se desenvolver, sobre a reprodução, sobre o papel da fotossíntese, relações hídricas, entre várias outros itens aí que entram na lista. A fisiologia ela é de extrema importância para nós, porque a fisiologia ela é como base para as outras matérias. É, você tem que saber como a planta vive, como ela reage, né? Para você poder aplicar alguma coisa, um exemplo, ter cuidar de uma doença, né? De uma praga, assim vai. Na, na, no agronegócio, uma questão muito importante, muito discutido, é o que? Produtividade versus custos, né? Como uma forma de reduzir custos na tua propriedade. Você sabe o que você tem que aplicar, você sabe o que deve aplicar, o que é o mais indicado, se é aquilo que a planta necessita, né? Então você tem que saber todas essas questões antes para você poder seguir em frente, né? É... Ah, tá. Uma coisa que foi falada em aula também foi sobre a fome, né? A população vai crescendo, crescendo, crescendo. A ONU foi registrado na ONU esse ano 113 milhões de pessoas que passam fome, né? E não conseguem nem produzir o próprio alimento, né? Por quê? Esses países, a planta precisa de fazer de fazer os processos no solo, né? E esse solo muitas vezes não estão aptos para receber essa planta, garantir os macros e micronutrientes que elas precisam. Então, assim, muitas vezes acaba dificultando a produção também, né? O básico de arroz, feijão, às vezes as pessoas não conseguem produzir, porque a planta necessita e às vezes o solo não pode oferecer essas coisas, né? Então, por enquanto é mais ou menos isso. Oi, vamos falar um pouquinho sobre relações hídricas. E aqui tem um breve resuminho. Quando a raiz vai no solo, ela vai à procura de água e lá ela acaba encontrando os nutrientes necessários para ela viver, né? A água é um solvente universal, né? Ela é muito importante dentro de vários processos metabólicos da planta, como a condução de nutrientes, por exemplo, né? Seiva elaborada, seiva bruta. A água ela passa por todo o organismo vegetal. A água é polarizada, assim ela promove a organização das moléculas para poder fazer o transporte de água. Para que é necessário a água, né? Para que a água serve? Ela serve para o fortalecimento da planta. A água é importante para o crescimento da planta, para a hidratação da planta, para a rigidez da planta, para que ela possa crescer, né? É necessário a água para que possa fazer todas as reações químicas, que aconteçam as reações químicas, precisa da água. A raiz absorve a água livre da terra, né?
pelo xilema e pelo floema, ela percorre toda a planta até chegar ao topo. Esse processo se chama fluxo de massa, né? Quando por causa da atmosfera, né? Ela sobe até em cima. Nós temos também a difusão. Difusão é o movimento de uma substância dissoluto de alta concentração para baixa concentração. Ou seja, ela é pela diferença de concentrações, a água vai se difundindo, né? O potencial hídrico acontece para que a planta possa crescer. E a osmose. O que é a osmose? Osmose é que a água se movimenta livremente através da membrana, sempre do local de menor concentração de soluto para um maior de concentração. Sim. Aí, quando a planta já tem bastante água e tal, geralmente na parte da manhã, né? E à noite ocorre o que? A transpiração. Transpiração é a evaporação da que acontece quando a planta está aquecida. Acontece a transpiração e a evaporação, que libera o gás que fica dentro dos estômatos, né? Que é um vapor que está acumulado. Deixa eu ver. A planta não perde os nutrientes porque ele fica dentro das células, que o estômago são estruturas feitas por células e ali ele absorve nutrientes. Ali acontece, os nutrientes ficam e só evapora mesmo a água. E ela é importante para esfriar a planta. Por isso que acontece esse processo.